Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um aqui presente, né, amados irmãos? Estamos reunidos mais uma vez na casa do Senhor, né, alegres, né, pela sua palavra. E lá no Salmo 119, versículo 105 diz, né, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. E eu creio, amados irmãos, que em meio a um mundo tão escuro, mergulhado na escuridão do diabo, cada vez mais nós precisamos dessa luz, da luz da palavra do Senhor na nossa vida. Amém? A palavra que o Senhor me deu hoje para trazer para a igreja está lá, está apenas um capítulo à frente do texto que o pastor leu, lá em Lucas, capítulo 17. Amém? Nós vamos meditar a partir do versículo 11, do 11 ao 18, onde fala da cura dos 10 leprosos. E hoje, amados irmãos, eu sei que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Eu creio que não foi em vão que hoje Ele permitiu que você viesse até essa casa. Se Ele trouxe, Ele tem algo em particular com cada um de vocês aqui. E eu sei que Ele se alegra com a sua presença. E eu creio que a palavra de Deus hoje vai ser chama que vai arder no coração de vocês. Amém? Todos encontraram? Vamos ler. Lucas 17, versículo 11 diz: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide-vos e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Louvado seja Deus, né, amados irmãos? E nessa noite tão especial que nós estamos reunidos na casa do Senhor, nós vamos refletir nessa mensagem no seguinte tema, né? Jesus, a ponte para a salvação. Amém? E vamos refletir e vamos tirar algumas lições que essa experiência desses 10 homens com Jesus pode trazer para a nossa vida nessa noite. Amém? A primeira lição que eu tirei desse texto é que Jesus é a única saída. E no versículo 1 nós vemos, né, que diz: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Versículo 12: ao entrar na aldeia, saíram-se ao encontro 10 leprosos. Amém? Amados irmãos, né, a lepra naquela época, vocês já devem saber muito bem que era uma doença que não tinha cura, né? E aqueles homens viviam uma vida de isolamento, de solidão, de distanciamento, né, causado pelaquela doença. E aquela doença era algo que eles por si próprios não tinham condições de superar, né? Não, era uma luta que eles não conseguiriam vencer, porque eram incapazes
né? Porque a lepra não havia cura, mas só que naquele dia, né, justamente naquele dia, passava pelaquela aldeia, né, o único capaz de trazer a cura para aqueles homens, né, amor? Né, amados irmãos? E era Jesus, né, a única saída, né? Se para aqueles homens não havia saída, né, eles estavam fadados a uma vida de isolamento, de solidão. Naquele dia, a única saída chegou àquela aldeia, né, que era Jesus de Nazaré. E refletindo nesse texto, amados irmãos, Deus falou ao meu coração, né, da importância, né, amados irmãos, de lembrarmos nós também, nos dias de hoje, de Jesus como a única saída. Porque existe, ou nos dias de hoje, uma doença que não tem cura. Existe uma doença que por nós mesmos, nós não somos capazes de superá-la, que é o pecado. Uma herança que nós herdamos lá do Éden, e que sem Jesus ela está fadada a nos destruir. Mas eu vos digo nessa noite, para cada um que está aqui presente, nessa noite Jesus está passando pela vida de cada um de nós, e Ele é a única saída para o pecado. Assim como naquele dia, Ele passou pelaquela aldeia, e Ele era a única saída para aqueles homens. Hoje, Ele também passa nas nossas vidas como a única solução. Porque por nós mesmos, assim como aqueles leprosos, nós somos incapazes de superar o pecado, de vencermos. Mas Jesus, como a última solução, Ele veio e pagou por cada um dos nossos pecados. E hoje, assim como naquele dia Ele passou naquela aldeia, Ele passa na vida de cada um de nós, nos dando essa oportunidade, né, de nos dar essa cura que somente Ele pode dar. Amém? Segundo ponto, amados irmãos, o clamor atrai a Jesus, amados irmãos. E nós podemos ver, né, a constatação disso no versículo 12 e 13, que diz: ao entrar na aldeia, quando Jesus entra na aldeia, meus irmãos, saíram ao encontro dele 10 leprosos, e ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Né? Aqueles homens, quando viram, ou ouviram que Jesus ia passando, eles correram ao encontro de Jesus, para gritar, né, para intensificar o seu clamor, pelo aquele homem que, como nós vimos no primeiro ponto, era a única saída para a vida deles, amados irmãos. E uma coisa, né, que nós podemos refletir aqui nessa leitura, né, que aqueles homens, né, eles saíram ao encontro, mas eles gritaram de longe. Vocês perceberam? Né? Não, aqueles homens não podiam se aproximar das pessoas por causa da lepra. Né? Hoje em dia, o pecado também não nos permite nos aproximar de Jesus. Mas assim como aqueles homens que clamaram, que levantaram a sua voz, se cada um de nós levantarmos a nossa voz, o nosso clamor a Jesus, Ele vai ouvir, amados irmãos, e vai interceder por cada um de nós. Porque no versículo 14 diz que ao vê-los, então Jesus os viu, né? Na parte A do versículo 14 diz que ao vê-lo, então aqueles homens, né, estavam distantes da sociedade, estavam distantes de Jesus porque não podiam se aproximar por causa da lepra, né? Mas o seu clamor foi ouvido por Jesus, porque eles clamaram. Imagine se aqueles homens ficam calados e deixam Jesus passar. Eles iam viver uma vida atormentada, né? Uma vida
de sofrimento, de distanciamento, mas eles clamaram. Na nossa vida também é assim, amados irmãos. Nós podemos acolher para nós, para o nosso coração nessa noite, essa lição, né, que Jesus passa na nossa vida, né, e nós precisamos clamar, porque nós, nessa prisão do pecado, ela nos afasta de Jesus, assim como a lepra afastava as pessoas, o pecado nos afasta de Jesus, né, e nós precisamos ir na direção dele e clamar, né, para que ele possa nos ver, né, para que ele possa interceder, porque ele é o único capaz de fazer isso, meu amado, meu querido, por cada um de nós. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, né? Que Jesus maravilhoso, né? Porque ele já tinha traçado esse plano para a nossa vida, né? Ele já tinha visto que nós não tínhamos saída, mas ele não ia deixar, ele não queria deixar que a sua criação perecesse. Amém? Terceiro ponto, terceira lição que nós podemos tirar desse texto, amados irmãos, é o milagre da fé, amados irmãos. Amém? E nós podemos ver isso no versículo 14, quando Jesus disse ao vê-lo de Jesus diz, ide-vos e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados, amados irmãos. Amém? Alguém sabe me dizer por que aconteceu esse milagre? Foi porque eles foram até os sacerdotes? Não, né, amados irmãos? Não, porque eles foram obedientes, amados irmãos, né? Jesus deu uma ordem a eles, Jesus deu uma palavra para eles, Jesus não os tocou, Jesus não fez sinal, apenas ele falou, apenas ele mandou, e aqueles homens pela fé, eles obedeceram, e enquanto eles iam, eles foram curados, amados irmãos. Vocês já perceberam isso, né? E nós, né, na nossa fé verdadeira, amados irmãos, nós precisamos, amados irmãos, nos colocarmos na direção da palavra de Deus. Aqueles homens foram curados, né, porque eles foram na direção que Jesus os colocou. Hoje nós temos a palavra para ser a nossa direção, amados irmãos, né? E Deus, o Senhor Jesus, Ele quer que nós seguimos essa direção. Mas Ele não quer que nós sucumbamos às coisas desse mundo. Ele quer que nós vamos em direção à sua palavra, amados irmãos. E eu gostaria de deixar mais um exemplo aqui, amados irmãos. Lá em Lucas, nesse mesmo livro de Lucas 5, no capítulo 5, né, Jesus ordena aos discípulos, né, para jogarem a rede ao mar para pescar, né? Aí lá no versículo 5 e 6, Pedro responde a Jesus, né? Diz, mestre, nós se esforçamos a noite toda, jogamos a rede, não pegamos nada, mas porque o Senhor mandaste, nós vamos jogar novamente. E vocês lembram o que aconteceu, né? Eles não deram conta dos peixes que eles pescaram. Por quê, amados irmãos? Pela essa mesma direção que a gente tomou, amados irmãos, porque foi obediente na direção da palavra, né? E quando vamos na direção da palavra, alcançamos o milagre, quando alcançamos a libertação, amados irmãos, libertação dos vícios, né, da dependência, quando nós vamos na direção da palavra, amados irmãos, nós somos transformados pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Esse aí é os versículos, é? O 5 já é Pedro respondendo, né? Respondeu Simão, né? Jesus mandou jogar a rede, aí no 5 Pedro responde, né? Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes, né? E fazendo assim,
colheram uma grande quantidade de peixe, amados irmãos. É esse o sentido desse ponto, o milagre da fé. Nós, pela fé, precisamos ir em direção da palavra do Senhor. Como aqueles homens foram, Jesus disse, vá até os sacerdotes, mas não foi porque eles foram até o sacerdote que eles foram curados, foi porque eles foram obedientes à palavra de Deus. Né? E através da palavra de Deus ele alcançou o milagre, como foi com esses homens também. Que quando Jesus mandou lançar a rede, ele disse, eles já estavam sem esperança, né? Que já tinham desistido da pescaria. Mas na palavra do Senhor, né, eles alcançaram uma grande vitória. E eu digo nessa noite, para cada um que está aqui presente, o Senhor me mandou dar esse recado. O Senhor tem vitória para cada um de vocês. Ele quer lhe dar uma palavra de direção. Ele quer ser igual no Salmo 119. Ele quer ser lâmpada para os seus pés. Ele quer ser luz para o seu caminho. Ele quer ser bênção na sua vida, amados irmãos. Então precisamos viver o milagre através da fé que nos move pela palavra do Senhor. Amém, né, amados irmãos? O quarto e último ponto que eu destaquei nesse texto, amados irmãos, né, é que indo até Jesus nós somos salvos. Né? E nós podemos destacar para esse tema, amados irmãos, a partir do versículo 15, que diz, um dos 10, vendo que foram curados, voltou, dando glória em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amados, né, indo na direção desse tema, né, que indo na direção de Jesus somos salvos, nós podemos, né, ver claramente a distinção, né, do que aconteceu na vida desses homens. Quantos os homens clamaram por Jesus? 10, né? Quantos homens foram purificados, foram curados? 10, né? Mas apenas um foi salvo, né? Que nós podemos ver que Jesus decreta essa palavra no versículo 19, né? Levanta, vai, a tua fé te salvou. E o que foi a chave para que isso acontecesse? Né? O que podemos destacar? Foi a direção que aquele homem escolheu, né, meus irmãos? Nós podemos ver que Jesus enviou 10 homens para ir aos sacerdotes, mas o único que foi na direção certa foi o samaritano, não foi? Porque ele foi na direção de quem? Na direção de Jesus, não foi? Vocês perceberam? O samaritano que voltou na direção de Jesus, quando percebeu que estava sendo curado, ele disse, rapaz, o meu lugar é aos pés daquele homem. O nosso lugar é aos pés de Jesus, meus irmãos. Né? E nós não sabemos a direção que aqueles outros 9 tomaram, né? Podem ter ido para casa, podem ter ido até... o mais provável é que eles ter ido até o sacerdote. Mas eles tomaram a direção errada. Apenas aquele samaritano tomou, né, a direção certa. E apenas ele ouviu as palavras de Jesus, né? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E como, amados irmãos, eu pergunto a vocês nessa noite, como é que nós vamos ouvir as palavras de Jesus, a tua fé te salvou, se nós não voltarmos para os pés dele, né? Voltarmos para o encontro dele, né? Não, se nós não formos na direção dele, como nós porventura vamos, né, ouvir de Jesus, né? Você está salvo. Se por acaso
nós escolhermos direções diferentes, né? Que o que mais esse mundo nos dá é direção diferente de Deus. Né? O que mais aparece é caminhos tortuosos. Né? Você viu que pode até ter tido 9 caminhos, mas apenas um levou à salvação. Esse texto aponta até para isso, para Jesus como único, né? Como suficiente. Né? Não há outro, só Ele. Né? E Ele diz que Ele é o único caminho. Né? Ele diz que Ele é o único caminho e nós precisamos ter consciência disso. Eu creio que aquele homem, naquele momento que foi purificado, que foi curado, ele percebeu isso. Mas uma pena que 9 não perceberam. 9 escolheram os caminhos diferentes, direções diferentes, e deixaram de ouvir essas palavras da boca de Jesus, né? Eu acho que é lá em João 14, né, que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o único caminho. E Ele não faz acepção de ninguém, Ele não faz acepção. Muitas pessoas, às vezes, se indispõem de ir na direção de Jesus, porque diz, não, eu sou muito pecador, não existe isso. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É a graça de um Deus, amados irmãos. Né? Tanto que aquele homem que voltou era samaritano. Era considerado pelos judeus como impuro, como um povo impuro. Não se dava bem, mas ele escolheu o caminho certo, amados irmãos. Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos pecados de cada um de nós, porque não somos capazes, né, de sermos salvos por nós mesmos, por nós, nem por atitudes, nem por boa vontade, né, amados irmãos, só através de Jesus. E esse quarto ponto, amados irmãos, nos dá uma verdadeira lição. Eu creio que a lição-chave desse texto que o Senhor me deu nessa noite, né? Que nós precisamos escolher o caminho de Jesus, de ir até Jesus, amados irmãos, e seguir os exemplos daquele homem, né? Que ele voltou até Jesus e se prostrou e deu glória e reconheceu Jesus como Salvador. Então, amados irmãos, que nós não sejamos como os 9 que escolheram os caminhos diferentes de Jesus e deixaram de ouvir aquelas palavras. Vai, a tua fé te salvou, né, amados irmãos? E para concluir, amados irmãos, que nós possamos fechar no nosso coração essa ideia de um Deus tão bom, amados irmãos, que preparou tudo para nos salvar. Esse Deus, assim como passou pelaquela aldeia, passa todos os dias pela nossa vida. Ele é a única esperança. Não há outro caminho, não há outra salvação, não há outra direção. Que nós possamos ser como aquele samaritano que escolheu ir na direção de Jesus. Não como aqueles 9 que escolheram caminhos diferentes. Para que no dia da sua volta, que eu creio que é muito breve, e isso faz dessa mensagem cada vez mais urgente, possamos não estar em caminhos diferentes, mas estar como aquele samaritano aos seus pés, né? Para que Ele venha e nos leve para onde Ele está, e para que possamos estar com Ele para todo sempre, como Ele nos prometeu. Eu creio, amados irmãos, que essa noite o Senhor nos deu uma mensagem poderosa para os nossos corações. Não deixemos essa mensagem passar em vão. Eu gosto de citar mais uma vez aquele texto lá de Apocalipse, capítulo 10, eu acho que é Apocalipse 10, que ele diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta,
eu entrarei. Jesus está passando. Ele é a única solução. Ele é o único capaz de nos livrar do pecado. Ele está à porta. Que nós possamos ser conscientes, né, da importância cada vez maior desse Jesus que está voltando, amados irmãos, para buscar a sua igreja. Amém? Essa é a mensagem dessa noite, amados irmãos. Eu peço a Deus, né, de coração, amados irmãos, que Ele plante essa mensagem nos vossos corações, amados irmãos, e que hoje Ele possa abençoar cada um de vocês através desse texto. Amém? Louvado seja Deus. Devolvo a mensagem.